Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, do verso 1 até o verso 10, onde encontramos a descrição mateana acerca do suicídio de Judas. A morte de Judas também será retratada no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. Algumas características que diferenciam essas duas narrativas. No entanto, o nosso propósito nesse estudo é abordar aquilo que Mateus nos apresenta nesses versos que vão do 3 até o verso 10, introduzido pelos versos 1 e 2, onde nos mostra que Jesus, após ter sido julgado pelo tribunal judaico, o Sinédrio, é enviado, é entregue ao representante romano na Judéia, Pilatos, que exercia o governo de Roma na Judéia naqueles dias, que entre os anos 26 a 37 governou a Judéia em nome do imperador. Uma das fontes para esse período de governo de Pilatos é Fílon e Gaion, 299 a 305. Encontramos também outros testemunhos, outros textos que testemunham o governo de Pilatos entre os anos 26 e 37 da nossa era. Assim, os judeus, após terem julgado Jesus durante a noite, um procedimento ilegal segundo a lei judaica, deveria ser feito sempre durante o dia, mas diante de tantas regras e leis infligidas, essa seria a de menor importância, uma vez que eles tinham urgência na execução de Jesus. O sentenciam à morte, no entanto, não podem executar a pena. Naqueles dias, apenas Roma tinha a faculdade, o poder para exercer a pena de morte. Então, por mais que o tribunal judaico tenha chegado a esse veredito, eles precisavam da chancela romana, do representante de Roma, do magistrado romano, para que, enfim, pudesse executar a pena de morte. Então, o verso 1 do capítulo 27 diz que ao romper o dia, isso indica que todo o procedimento anterior foi feito durante a noite, tanto que houve o cantar do galo, no último versículo do capítulo anterior, indicando o início do dia, a alvorada que nasce. Então, ao romper do dia, diante do galo cantar, todos os principais sacerdotes e os anciãos, ou seja, a liderança leiga e a liderança clerical. A liderança clerical, os sacerdotes de sangue, que exerciam a liderança no templo. E os anciãos, a liderança leiga, que não tinha o sangue sacerdotal, mas por uma questão de poder econômico e influência social, exerciam esse poder e participavam também do Sinédrio. Entraram em conselho, ou seja, em acordo, contra Jesus para o matarem. Essa foi a sentença dada, mas não podem executar. Amarrando-o, verso 2, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Ou seja, então, mostra no verso 2 o poder dos sacerdotes e dos anciãos quando amarram, levam e entregam a Pilatos, mostrando que Jesus está sob o poder deles. E aí, a partir do verso 3, faz-se um parêntese para falar da morte de Judas. A entrega a Pilatos é retomada no verso 11. Então nós vamos analisar esse parêntese que o evangelista faz, e ele, entre os evangelistas, é o único que faz isso nesse momento da narrativa da paixão, e a partir do verso 3, então ele vai dizendo: então, voltando-se para Judas, isso já aconteceu, esse formato literário já aconteceu antes com Pedro, né? Ou seja, Jesus está no processo de julgamento do Sinédrio, interrompe-se, vai-se para Pedro, a sua negação, e depois volta. Mesmo caso aqui com Judas no texto mateano.
Então Judas, o que o traiu, não mais apresentado como um dos 12, como no capítulo anterior, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, ou seja, arrependido, há duas palavras no Evangelho de Mateus para arrependimento. Uma delas é esta que está aqui, que é o verbo metamelomai. Esse verbo aparece aqui e também no capítulo 21, versos 30 e 32, na parábola dos dois filhos, né? Tanto lá quanto aqui aparecem esse mesmo verbo que pode ser traduzido por arrependimento, tocado de remorso, como a revista e atualizada Almeida faz, para dar um diferenciamento, né? Eu acho que a proposta do tradutor seria essa, dar um diferenciamento ao arrependimento a qual é chamado por Jesus nas pregações, que o povo se arrependa, ou João Batista também chama. No entanto, como na parábola dos dois filhos, a palavra também aparece descrevendo o arrependimento do filho que disse não e depois arrependido foi trabalhar na vinha do seu pai, então parece que não há muita variação entre o sentido dessas duas palavras, de metamelomai e a outra palavra. No entanto, a gente sabe que esse arrependimento de Judas não foi um arrependimento completo, no sentido de que ele não foi a Jesus, né? Como Pedro no Evangelho de João vai ter a chance de ir a Jesus, e outros também são chamados ao arrependimento. No entanto, ao invés dele ir a Jesus, ele vai aos inimigos, ele vai àqueles opressores, a elite governante, o sinédrio, que fizeram a sentença e entregaram-no à morte. Então, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo, ou seja, como eu disse, ele não vai a Jesus, mas ele vai aos principais sacerdotes, à liderança que o condenou. Bem, pequei, ele diz, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Mais uma vez, o evangelista apresenta a inocência de Jesus, tanto das palavras de Judas, o reconhecimento de que Jesus é executado, é enviado a ser executado mais inocentemente, a morte ainda não aconteceu, o veredito de Pilatos ainda não foi dado. No entanto, nesse parêntese do evangelista, já antecipa o veredito, ou seja, já antecipa que Jesus será condenado à morte por Pilatos. A reação dos líderes que participaram da trama e compraram o Judas para o traí-lo é que eles não têm nada a ver com isso, como se dissessem, quem traiu foi você, quem entregou o inocente foi você, como na realidade não, eles também participam da trama com as falsas testemunhas, tentando achar um crime, inventam circunstâncias para o condenar. Eles também são responsáveis. No entanto, eles lavam as suas mãos, como Pilatos vai fazer no Evangelho de Mateus, e atribui a culpa exclusivamente a Judas. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ou seja, eles não pegam da mão de Judas as moedas, mas Judas também não as quer, então ele joga em direção ao templo, dizendo ela pertence ao templo, como se dissesse, é do templo que ela saiu, é um dinheiro sagrado, é um dinheiro que veio daí, de vocês, então ela volta para vocês, o que vai provocar uma reação dos líderes mais na frente. E aí o texto diz, no final do verso 5, que ele foi enforcar-se, ele foi dar cabo da sua vida diante do remorso que sentia de ter conduzido um inocente à morte, participado de um processo fraudulento que levava um inocente à morte. Verso 6, e os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram,
não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, ou seja, no Corbanã, né, no lugar sagrado, no lugar das ofertas, porque é preço de sangue. Interessante que as moedas não podem ser colocadas como doação, como oferta para Deus, não podem ser usadas como uma oferenda para Deus, porque elas estão sujas de sangue. No entanto, eles não se sentem culpados de terem dado essas moedas a Judas, ou seja, o evangelista constrói a narrativa de forma que fica evidente a incapacidade deles de admitir o seu próprio erro e apontando o erro nos outros. Reconhece que as moedas estão contaminadas com o sangue do inocente, mas não reconhecem que eles têm participação no sangue desse inocente. E então deliberaram, verso 7, e compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. É interessante que, apesar de fazerem uma ação boa, né, apesar de fazer uma ação caridosa, de comprar um terreno e transformá-lo num cemitério para forasteiros, uma ação muito louvável, né, de oferecer aos estrangeiros, aqueles que passam, aqueles que não pertencem à terra, que não são naturais, que não são judeus, oferecer a eles em Jerusalém um cemitério para serem sepultados. Uma ação extremamente bondosa numa cultura como aquela judaica. No entanto, o ato de bondade deles não cobre a culpa deles na morte inocente de Jesus. É interessante essa tentativa de, com uma ação benevolente, esconder a ação maligna, né, a ação maldosa. Isso é próprio dos homens, né? O evangelista traz isto para nós como uma característica do próprio ser humano, de tentar, com uma ação posterior bondosa, aplacar a sua consciência da maldade que fez. Não se arrepende da maldade, não muda, não tenta consertar a maldade que fez, não tenta arrumar a maldade que fez, mas toca a vida para frente fazendo uma bondade seguinte para que aquilo fique esquecido para trás. Não é uma atitude correta, ou seja, é a atitude correta fazer a bondade, mas não é a atitude correta esquecer da maldade, esquecer o mal praticado sem consertá-lo, sem arrepender-se dele. Então o evangelista revela um procedimento que a gente precisa refletir, não deixar de fazer a bondade, mas não usá-la para aplacar a nossa consciência diante das maldades, como muitas vezes alguns podem tomar esse caminho. Então deliberaram, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Bem, aqui temos nesse verso 8 uma marca da escritura, da redação tardia do Evangelho de Mateus. Aqui temos uma amostra de que o Evangelho de Mateus não é escrito no momento da morte de Jesus, ou nos anos próximos à morte de Jesus, porque ele fala de que até o dia de hoje aquele campo é conhecido como campo de sangue. Para ele usar essa expressão, até o dia de hoje permanece o mesmo nome que lhe foi dado lá nos anos 30, significa que ele está há muitos anos na frente. Para ele admirar-se do nome ainda manter-se, então significa que passou um período grande de tempo. Isso é uma das evidências no Evangelho de Mateus, que a sua redação não foi feita como um jornalista que escrevia à medida que Jesus caminhava ou que as coisas aconteciam. Mas a sua redação final, no formato que temos aqui diante de nós, é uma redação posterior. Provavelmente 50 anos depois, em torno lá dos anos 80, o Evangelho de Mateus é redigido no seu formato final como está para nós hoje. Então aqui está uma evidência. Até o dia de hoje, o campo ainda é chamado de campo de sangue.
Verso 9, então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. É a última citação de cumprimento no Evangelho de Mateus. No entanto, essas palavras que vão ser ditas agora, no verso 9 e 10, não estão em Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Apesar da citação de Jeremias, essas palavras estão presentes em Zacarias, capítulo 11, versos 12 e 13. Então, surge uma questão interessante para se debruçar. Por que o evangelista cita Jeremias, mas as palavras citadas ao pé da letra não pertencem ao livro de Jeremias, e sim são citações quase que ao pé da letra de Zacarias, capítulo 11, versos 12 e 13. Bem, diante dessa situação, alguns estudiosos, vários estudiosos, sempre procuram encontrar uma saída, uma explicação para isso. Bem, entre as várias explicações, há aquela que vai dizer que houve um engano de um escriba. Na hora que o escriba deveria escrever Zacarias, escreveu Jeremias. É uma hipótese. Outra explicação é que o evangelista, escrevendo de memória, a sua memória falha, então ele fala Jeremias ao invés de Zacarias. Uma outra explicação possível é que o contexto da narrativa tem relação com as palavras de Jeremias ou com o livro de Jeremias. Jeremias era conhecido como um profeta da condenação, um profeta da desesperança, um profeta da rejeição. E o contexto de Jesus, na sua rejeição, na sua condenação, tem relação com a vida e obra e ministério de Jeremias. Então, essa terceira explicação indicaria que a razão pela qual Jeremias é mencionado é pelo contexto da narrativa que faz uma relação com Jeremias. Principalmente os capítulos 18 e 19 de Jeremias, especificamente o capítulo 18, verso 18. É muito interessante. Dá uma olhada no capítulo 18, verso 18 de Jeremias, se você não for ler todo o capítulo 18 e 19 de Jeremias, mas pelo menos o 18 e 18, dá uma lida e você vai perceber que há uma relação bastante significativa com o contexto dessa narrativa, né, de toda a narrativa envolvendo Jesus. E também o capítulo 32 de Jeremias, versos 6 ao 15, faz uma referência também ao que está aqui no seu contexto. Também capítulo 19, verso 4, especificamente, é um versículo que é interessante ler para mostrar a relação do contexto narrativo com a vida de Jeremias. Assim como dentro do contexto, há uma relação direta também com outros personagens do Antigo Testamento. Por exemplo, o verso 5, onde diz que Judas foi enforcar-se, tem uma relação bastante parecida, próxima, com Aitofel, em 2 Samuel, capítulo 17, verso 23, que se junta a Absalão para trair Davi. E após a descoberta do conluio entre Aitofel e Absalão, Davi toma de volta o reino, e aí o que resta a Aitofel é enforcar-se. Então é uma história bastante parecida de Aitofel com o de Judas. A relação entre Absalão e Davi, Jesus e os judeus, e a figura de Judas com a figura de Aitofel. Segundo Samuel 17, 23, há uma relação direta. Bem, então finaliza-se essa narrativa exclusiva de Mateus sobre o suicídio de Judas, apresentando para nós a explicação de que cumpriu-se o que foi dito por intermédio do profeta, que as circunstâncias e todo o acontecimento não está imprevisível, mas elas são previstas e estão dentro do conhecimento
de Jesus, todo o procedimento a qual ele está submetido. Ou seja, ele não é pego de surpresa, mas ele vai como sabia que aconteceria. E a figura de Judas é uma figura para ser observada e aprender-se bastante com o seu procedimento equivocado, aquilo que ele fez e aquilo que trouxe à sua vida. Um abraço.